Olá, pessoal. Eu me chamo Gabriel Kelvin, sou fisioterapeuta, tradutor e intérprete de Libras do IFRN, pós-graduando em Libras pela FAVENE e pós-graduando em Neuroreabilitação pela UFRN. E hoje fui convidado pela pessoa da professora doutora Luciana Protásio a ministrar uma web palestra com o nome Libras, um instrumento linguístico na reabilitação. Meu contato está abaixo e, assim, só para iniciar, questões de que nós estaremos dando 2 focos a priori sobre essa língua, sobre esse instrumento. Ele sendo como foco de comunicação e o outro ele estando como uma ferramenta de reabilitação. Iniciando com os conteúdos apresentados, para ser bem específico, sejam todos bem-vindos, esse é o sinal. E vamos iniciar com informações básicas a respeito da Libras, sobre dados epidemiológicos, legalização, gramática, modalidade e curiosidades. Trazer especificações sobre especializações corticais da área da linguagem, neuroplasticidade, Libras e neurociências e as relevâncias científicas. A princípio, nos dados epidemiológicos trazer mesmo a respeito sobre a comunidade surda, quantitativo dela, hoje no Brasil, pela pesquisa nacional, disposta nesse livro, em via aberto a todo o público, de 2013, essa pesquisa pelo IBGE, número de 1,1% do total dos brasileiros hoje possuem deficiência auditiva. E, a partir desse gráfico, em azul, observando as pessoas que nasceram com essa deficiência auditiva, e em rosa, laranja, mais ou menos, as pessoas que adquiriram essa deficiência auditiva. Esse dado esse gráfico ele está disposto no livro, e ele informa que, na nossa região hoje, no Nordeste, aproximadamente 0,8% do total das pessoas que nascem com deficiência auditiva, ou seja, do ranking, nós somos o terceiro grande região com deficiência auditiva. E isso nos desperta na seguinte questão: você que é profissional da saúde, será que você está preparado para as demandas desse público? Como é que seria, possivelmente, atender uma pessoa com deficiência auditiva? Será que você está preparado linguisticamente para poder se comunicar com ele ou com ela, com seu paciente? E trazer uma outra questão: será que essa língua, a língua de sinais, ela poderá ser uma ferramenta na reabilitação? Eu poderia usar uma língua na reabilitação do meu paciente? Será que é possível? A princípio, continuando sobre a língua em si, traz a informação de que essa língua específica tem suas gramáticas, tem, como toda e qualquer outra língua, a língua de sinais ela não é universal. A Libras, ela é uma língua brasileira de sinais, assim como a LSF, que nós estamos vendo aqui, é a língua de sinais francesa, e a SL é a língua de sinais americana. Como dito em lei, 10.436, aprovada em 2002, realmente é uma língua e uma forma de comunicação oficial no Brasil. E como toda língua, ela possui sua gramática, ela possui sua estrutura, ela possui considerações enfim, ela possui especificidades como qualquer outra língua. E algumas curiosidades que, ao meu ver, sempre as pessoas trazem algumas dúvidas, algumas considerações a respeito, principalmente as pessoas que desconhecem, que estão fora desse campo, dessa comunidade como um todo, elas sempre perguntam: mas espera aí, a Libras é uma língua mundial? A diferença de Braille e Libras, existe alguma diferença? O que é surdo, o que é deficiente auditivo, existe alguma diferença sobre isso? Totalmente sim. Como já estamos expondo aqui, a Libras não é uma língua mundial, não é uma língua universal, certo? Se trata de uma língua realmente nacional, é uma língua específica da comunidade surda. A comunidade surda, que eu digo, os usuários da Libras, não somente surdos, pessoas que usam a Libras, os intérpretes de Libras, no caso,
familiares de surdos, enfim, todo esse contexto da comunidade surda, o que utilizam a língua de sinais no Brasil. Inclusive, tem suas especificidades, que em cada região, como nós alteramos a nossa fala, o Sul fala de uma forma, o Nordeste tem um jeitinho específico de falar, algumas palavras em si. Então, assim como a Libras, existem variações regionais de alguns sinais, de algumas curiosidades, de algumas especificidades mesmo. E o Braille, completamente, o Braille não é uma língua como a Libras. O Braille é um código linguístico que é totalmente diferente da língua de sinais, porque o código ele não é de forma alguma considerado língua. Já a Libras, ela tem seu, como já foi falado, ela tem sua gramática, ela tem as suas especificidades, ela tem as suas informações, tudo num só contexto. E o Braille é apenas um código de escrita mesmo, de leitura e escrita, certo? Então, existe diferença entre surdos e deficientes auditivos? Será que existe mesmo legalmente alguma coisa específica para isso, que existe essa diferenciação? O que é que leva a essa diferenciação, gera essa diferenciação? Então, legalmente, todos são deficientes auditivos. Entretanto, dentro da comunidade surda, alguns pesquisadores, eles tratam bem essa diferença, eles focam bem essa diferença. O deficiente auditivo, por sua vez, é uma pessoa que tem a sua deficiência, entretanto, ele se comunica a nível de o português oral, normalmente, como todos nós ouvintes, que eles dizem, que nos classificam enquanto ouvintes, utilizando do português falado. E o surdo, diferentemente do deficiente auditivo, ele utiliza a Libras como principal meio de comunicação. Então, vai uma curiosidade, uma dica para você, profissional da saúde, que às vezes ainda tem dúvida em relação a como é que eu posso chamá-lo, se é surdo mudo, enfim, eu já ouvi N nomes para esse tipo de deficiência, mas não. Quem utiliza a Libras como forma de comunicação pode ficar tranquilo e nomeá-lo de surdo. Quem tem a deficiência, por um acaso, utiliza implantado ou utiliza alguma ferramenta, algum acessório para audição, no caso dos aparelhos auditivos, eles sim são deficientes auditivos, certo? Que não se identificam com a Libras, não utilizam a Libras como meio principal de comunicação. Fica aí a dica e a informação para aqueles que não conheciam. Mas então, falei, Libras, português, não é uma aula de gramática, mas a gente vai precisar trazer alguns tópicos, algumas informações importantes sobre as gramáticas para poder começar e gerar essas informações e que, caso vocês desejem se aprofundar, tem muito material aí disponível. Uma das primeiras diferenciações da Libras para a língua portuguesa, mas mesmo tendo essa diferença, ela não deixa de ser considerada uma língua, é a modalidade como essa língua ela é vista e entendida e utilizada, certo? A língua portuguesa, como nós estamos vendo aqui, ela é uma língua como o inglês, o francês, o espanhol, enfim, ela é uma língua da modalidade oral auditiva. Diferentemente da Libras, que é uma língua na modalidade visual espacial. A gente vai ver que nessas características gramaticais que estão dispostas aqui abaixo, algumas diferenças básicas, singelas, mas que uma complementa a outra em referência a essa importância. Mas, tá, o que é que isso tem a ver com a minha forma de tratamento, com o que eu preciso para o meu paciente? A princípio, você precisa ter a ideia de que é uma língua e conhecê-la enquanto língua, para que possa utilizar, se apropriar dela e utilizar como ferramenta terapêutica ou como forma de comunicação do seu paciente. Mas é interessantíssimo entender, ter essa visão de que a língua de sinais ela se trata de uma língua disposta no meio visual e espacial, pela característica dela e até um objetivo clínico nosso, enquanto terapeutas, enquanto profissionais de saúde,
para buscar para buscar esses objetivos nos nossos pacientes, caso haja necessidade, ou mesmo trazendo a princípio na terapia inicial do paciente ou preventiva dele. E essas características gramaticais, elas vão da sintaxe, da semântica, da fonologia, do fonema, enfim, todas essas características específicas das línguas, as duas possuem, obviamente, o português e a Libras, mas existem de formas diferentes. E a gente vai tentar entendê-las um pouco nesse momento. Quanto à fonologia da Libras, que seria a parte da fonética, antigamente conhecido como quirema, hoje especificamente conhecido mesmo como fonologia, né, como fonema, fonética da Libras, do aspecto gramatical, nós temos esses 5 pontos aqui que formam um sinal. Nossa palavra, ela é formada por uma letra, e essa letra, no caso, é o fonema, e o fonema, o conceito geral, é a menor parte sonora constituinte da palavra, e o sinal, ele tem alguns pontos para ser formado, não são gestos, não são mímicas, não entra nessa característica. O sinal, ele tem toda a parte construída, ele tem uma intenção semântica, ele é colocado, disposto em uma frase, em uma verbalização de forma organizada e ordenada. Então, para se constituir um sinal, eu preciso obedecer determinados pontos e classificações. Então, esses pontos estão dispostos aqui. E outra curiosidade, qualquer pessoa pode simplesmente criar um sinal? Não. A resposta é clara. Toda língua tem seus gramáticos, linguistas e tudo mais. Então, essas pessoas que são formadas nessa área, elas são, sim, responsáveis pela criação de sinais. Salvo em alguns momentos onde é necessária uma comunicação rápida, normalmente se utiliza dessa estratégia. Alguns profissionais intérpretes utilizam a estratégia de criar, combinar um sinal para determinada palavra, um determinado contexto, para não se ficar repetitivo o uso da datologia, que seria a escrita, a soletração do sinal. Então, vamos lá. Configuração de mãos. Configuração de mãos são esses 61 tipos de configuração que está localizado aqui na imagem. Cada configuração de mãos, ela é gerada, pode-se gerar um sinal, pode-se gerar um contexto para esse sinal. O ponto de articulação ou locação é o local onde esse sinal vai ser tocado, vai ser realizado, se é no corpo, se é no meio, se é no espaço físico, se tem algum ponto do corpo que toca. A direção real do sinal, se é para frente, para trás, para cima, para baixo, se existe ou não movimento e se tem a condição de ter, a necessidade de ter ou não expressão facial corporal, que são sinais não manuais. Não necessariamente todo sinal ele precisa ter uma expressão facial ou ele precisa ter um movimento, mas obrigatoriamente um sinal ele precisa ser constituído de configuração de mãos, ponto de articulação e esses contextos como um todo, certo? Então, para exemplificar e ficar menos confuso, e torno a dizer, esses pontos que estão sendo citados aqui são de relevância clínica para os nossos objetivos, certo? Para entender como é que eu posso utilizar a língua de sinais como ferramenta clínica, eu preciso compreendê-la, tá? Então, vamos lá. E lembrem-se sempre que a língua é visual espacial. Então, vamos. Configuração de mãos. Mão esquerda na configuração 56, número 56, e mão direita na configuração 16. Voltem lá rapidinho, olha aqui a configuração de mãos 16 e a configuração de mãos 56, tá? Direção. Mão esquerda com a palma para mão direita em D com palma para baixo. Eita, que complicado, né? Mas vamos lá. Todo mundo vamos lá treinar, que a gente consegue e vai entender o que é isso, que sinal é esse, para que serve. O ponto de articulação. Lateral do indicador direito, tocando o pulso esquerdo. Certo? E o movimento mover a mão direita para frente. Expressão facial não existe nesse sinal.
A menos que, no caso do sinal puro e seco, não tem, mas em um contexto ele gera uma expressão facial. E esse sinal é esse aqui. E isso significa questionar, né, nesse contexto de perguntas. Então, observem que todo um sinal, ele gera uma exemplificação, ele gera uma descrição, e essa descrição localizada, normalmente, não é feita avulsamente. O dicionário, hoje em dia, mais utilizado, de Capovilla Trilingue, é um dicionário excelente para quem busca aprender, quantificar vários sinais, né, aprender sinais diferentes. Mas, sim, e aí? O que é que isso tem a ver com a linguagem em si? O que é que tem a ver com eu, enquanto profissional, utilizar essa língua de sinais na minha clínica? E aí? Ou mesmo, quais as áreas dessas linguagens que estão sendo utilizadas? Será que são as mesmas? Será que muda alguma coisa? Será que tem diferenciação de algumas pessoas, de quem usa Libras, de quem usa o português falado ou inglês? São as mesmas áreas, são homólogas, são análogas, e aí? Alguém tem noção? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Em relação às áreas da linguagem, né? Temos duas grandes áreas da linguagem, duas descobertas por Paul Broca e Carl Wernicke, onde Paulo Broca, ele, por uma questão de testes em afasias, localizou esse ponto específico no giro frontal inferior e definiu em 1861 como área central da fala, que a gente vai ver e entender que essa área é uma área que leva de compreensão, a recepção e compreensão da fala, do léxico em si, e Carl Wernicke, por sua vez, localizou que lesões na superfície superior do lobo temporal causariam dificuldade na compreensão. Perdão, a compreensão específica de Wernicke e Paul Broca é de correlações dessas compreensões. Então, vamos lá. Voltando. Carl Wernicke, compreensão, e lesões na área da superfície do lobo temporal geraria dificuldade de compreensão, e Paul Broca disse que afasias ou lesões que acontecessem no giro posterior frontal inferior aconteceriam dificuldade na oralização da fala, tá? Na correspondência da fala. E aqui, só para reforçar, que a área de Wernicke ela é descrita na literatura como uma área receptiva, ou seja, é uma área onde existe análise e identificação dos estímulos linguísticos sensoriais. É onde acontece a compreensão das falas ou da língua, da linguagem, e a área de Broca é descrita como expressiva, onde existe o planejamento e execução da fala e dos movimentos da escrita. Mas, tá, entendido isso, a gente vai dar uma olhada aqui bem rápida de uma exemplificação simples dessa imagem. A priori, um som mecânico, o som, que é um estímulo mecânico, ele passa por um processo de transdução, se torna um potencial de ação, levado ao córtex auditivo primário e, juntando na área de Wernicke, que é a área de compreensão, o sistema sensorial primário, o córtex sensorial primário e o córtex visual primário. Juntando todos eles à compreensão do que está sendo dito, levando para a área de Broca, que está aqui sinalizado em roxo, para que no córtex motor primário seja efetivado o processo de fala, o processo em si de fala, né? Mas isso acontece numa pessoa ouvinte, uma pessoa que tem disposição do córtex auditivo primário e todas essas áreas. Esse aqui é uma simples representação, lembrando que a área de linguagem não é só isso, né? Existem outras áreas que estão sendo ativadas e são correspondentes, mas as principais basicamente são essas. E levando em consideração que quem utiliza a língua de sinais enquanto pessoa surda
ela não teria essa participação do córtex auditivo primário. E como funcionaria a questão da percepção da linguagem, da comunicação dessa pessoa que não tem a via de entrada, digamos assim. Obviamente, a via de entrada deles não é pelo córtex auditivo primário, não é pela parte auditiva, por não ter essa questão, ter essa limitação e deficiência. E a parte, como a gente já disse lá no início, a língua, ela é uma língua visual espacial. Então, leva a entender que a parte de sensorial que está sendo ativada para iniciar a comunicação, iniciar a compreensão do que está sendo dito, é pelo córtex visual, né? Por se tratar de uma língua visual, então ela é ativada a partir do córtex visual, a nossa área cognitiva, certo? Nossa área hospital, isso, perdão, hospital. E o surdo, ele não tem, obviamente, como eu já falei, o córtex auditivo primário. Essa parte, ela é parieto-temporal associada das áreas, de acordo com as áreas de mapeamento, né? 39, 47, 21, 22 e 37. Mas o que é isso? Essas áreas são áreas de integração entre áreas de visão e mão, visão e memória, a visão e o tato, além das correlações, além das relações espaciais. Tá? E cabe aí uma curiosidade. Então, para quem tinha dúvida em relação a como funcionava essa parte, essas são as áreas que estão sendo ativadas, mas, entretanto, e a área de Wernicke, ela ativa, continua ativando, a área de Broca, mais? Sim, sim, mesma forma, tá? A única coisa que muda, um dos pontos diferenciais, um dos pontos que modifica é a parte de entrada. Sendo ativada a área de Wernicke como compreensão, normalmente a área de Broca e emitido a parte motora. Mas e aí? Independente da modalidade da língua, a linguagem ela pode causar neuroplasticidade? Será que eu poderia utilizar ela com esse foco de neuroplasticidade, trazendo para a parte de fisioterapia neurológica? Será que seria possível? Se sim, como? Ou não? Então, sim, a neuroplasticidade, toda aprendizagem de uma nova língua, ou toda aprendizagem gera adaptações corporais. E o armazenamento, ele é possível graças à neuroplasticidade. E, obviamente, também memória. De acordo com alguns estudos, tá? E do que a literatura traz enquanto o que é neuroplasticidade. Definida por Varela, que é a capacidade de adaptação do sistema nervoso, especialmente a dos neurônios, às mudanças nas condições do ambiente que ocorrem no dia a dia da vida dos indivíduos. E um outro autor define como uma mudança adaptativa na estrutura e função do sistema nervoso, que ocorre em qualquer fase do desenvolvimento, como funções da interação com o meio ambiente interno e externo. Vale salientar que a aprendizagem, independente da sua fase, da sua idade mesmo, ela acontece adaptações corticais, sejam vias, mesmo que sejam inicialmente aplicadas, no caso de uma língua aprendida em curto prazo, gera adaptações, certo? Gera modificações do córtex. E a gente vai ver que, de acordo com alguns estudos, como é que a língua de sinais, o que é que de especial a língua de sinais ela traz? E enquanto língua, né? Enquanto aplicação clínica. A Libras, e a neurociência, no caso, ela traz ou a aprendizagem da língua de sinais, a aquisição dessa língua, ela traz um aumento da densidade da substância cinzenta em determinadas regiões, como, por exemplo, a região do núcleo acordado esquerdo, e aumento da densidade da ínsula esquerda. Tá, Adriel, isso é neuroplasticidade? Isso é ou não neuroplasticidade? De acordo com a especificação e o conceito de neuroplasticidade, são aprendizagens que geram adaptações do sistema nervoso, sejam adaptações estruturais e funcionais do sistema nervoso,
será que o aumento do volume do corpo celular é ou não é uma adaptação do nosso sistema nervoso e que gera neuroplasticidade? Fique aí a informação da possibilidade da utilização dessa língua enquanto ferramenta clínica, tá? E aumento da integridade da substância branca e melhora do controle cognitivo, tá, Adriana? Então, toda a língua gera isso. Os principais pontos, sim. Aumento da densidade de substância cinzenta e aumento da integridade da substância branca. Entretanto, nesses 3 pontos específicos, quanto à substância cinzenta, que é a região aumentada do núcleo caudado, o aumento do volume do corpo celular e a maior densidade da ínsula esquerda, a literatura traz que é com a língua de sinais, tá? Por quê? Vamos pensar. Se eu utilizo a língua de sinais de forma visual, espacial e, consequentemente, utilizo a língua oral auditiva, ou o português, no caso, eu estou fazendo eu estou utilizando 2 formas de língua ao mesmo tempo. Então, isso aumenta a minha capacidade de cognição, aumenta a minha capacidade de ativação nas regiões da linguagem, certo? Quando eu estou adquirindo, mesmo no processo de aquisição ou no processo de já apropriação da língua, tá? Que essas modificações, essas adaptações enquanto função acontecem. Então, vamos lá. Nessa literatura específica, em Lee, 2014, com a literatura, um resumo muito bem elaborado, diga-se de passagem, sobre a linguagem, sobre essa utilização da linguagem, quais eram as adaptações que aconteciam na aquisição de uma segunda língua, que nessa literatura traz assim, que L1 e L2. Vamos lá começar a entender aqui os pontos. L1 é a língua materna, ou seja, é a língua que eu utilizo para me comunicar. Alguns autores acabam trazendo dois entendimentos, que nem sempre a língua materna é a minha L1, a língua que eu uso como principal forma de comunicação. Mas eles entram, ou pelo menos tentam entrar em um consenso, que a L2 se trataria de uma língua estrangeira, tá? Então, a L1, já entendendo que a língua de sinais é a língua do surdo, obviamente, ou deveria ser óbvio, né? Que a aprendizagem da língua de sinais para o surdo, para a pessoa que tem a deficiência auditiva, ela deveria ser primordial para a aquisição de uma linguagem, para a aquisição de um conteúdo inicial, para depois, posterior, compreender e aprender outra língua. Entretanto, infelizmente, isso não acontece de uma forma como um todo. Mas o foco não é esse. Voltando ao foco, que a língua de sinais era utilizada como forma de tratamento, ela consegue atingir esses graus de complexidade do nosso córtex. E então, aí, Adriel, você está falando muita teoria, vamos para a prática. Eu tive uma experiência na faculdade, no estágio, tive uma bela experiência, inclusive. Estávamos no estágio de neuroreabilitação na faculdade, e eu já tinha meus pacientes, já estavam fechado, só que um belo dia meu paciente faltou e eu fui acompanhar o tratamento de uma colega. E me deparei, tive a grata surpresa de entender e ver que o paciente da minha colega era surdo. Só que ele também tinha uma outra questão, além da surdez, ele estava com foco nessa outra questão, que era mais para a parte negra, né? Minha limitação, se não falha a memória. Mas, trazendo aqui, eu tive, observando, né, a princípio, fui a docente da disciplina, me pediu para fazer, a esse dia, acompanhar o tratamento com a minha colega. E eu tive a grata experiência de proporcionar e ver nitidamente o quão é importante poder me comunicar. O quanto isso gera confiança e gera no paciente a aceitação de um tratamento.
A princípio, a minha colega estava se desdobrando para aprender, tentar se comunicar com ele da melhor forma possível. Eu estava sempre buscava algum ou outro sinal comigo, mas nesse dia especificamente eu pude entender e ver o quanto o paciente, ele aceitou a língua de sinais, cabendo uma grande curiosidade. Todo surdo ele domina e ele é apropriado da língua. Enquanto terapeuta, eu diria que sim, mas enquanto intérprete, participante da comunidade surda hoje, eu tenho total certeza e digo que não, porque há alguns, alguns surdos hoje em dia, agora estou falando enquanto intérprete, alguns surdos hoje em dia, acabam tendo pela família uma, vamos dizer que obrigatoriedade mesmo, a parte da oralização. A família sente essa necessidade de cobrar a oralização e acaba deixando a pessoa surda à margem dessa língua, né? Da língua que ele deveria ter como propriedade. Infelizmente, não acontece. E quando a família percebe que o surdo ele realmente não vai aumentar, não vai ter como voltar a ouvir como muitos esperavam, até mesmo posterior à utilização de um implante coclear, eles acabam aderindo à língua de sinais e acaba aderindo no período tardio, isso dificulta na compreensão, isso dificulta ainda mais na aquisição da linguagem, às vezes até em aspectos socialização, mas enfim, nesse caso eu tive a surpresa que, infelizmente, meu paciente, no caso esse paciente, ele não tinha total compreensão da língua, ele estava no processo de aprendizagem, já era um adolescente, e mesmo assim ele mostrou maior adesão ao tratamento, visto a possibilidade de se comunicar e saber que tinha alguém ali que se comunicava da mesma forma que ele, para ir fazendo com que ele pudesse compreender todas as formas possíveis para o tratamento fluir com maior aquisição realmente, com maior benefício, e tudo isso pensando mais na aquisição, na saúde dele, né? E alguns outros casos. Esse estudo, publicado em 2009, mostra que a aplicação da língua, tá? Foi feito um estudo com idosos e mostrou que a aplicação da Libras, um teste de Libras, melhoraria a memória visual e auditiva. Isso foi um estudo realizado com 32 idosos ouvintes, com faixa etária de 65 a 75 anos, de ambos os sexos, e, como eu disse, foi aplicado um teste mnemônico pré e pós-intervenção com Libras. E visto aqui no gráfico, tá? Esse primeiro gráfico são as medidas anteriores aos testes e anteriores e posteriores aos testes, tá? E a gente vê na parte branca que existia existia um nível de memória sendo ativado, no caso da memória auditiva, nesse primeiro gráfico, a memória auditiva, e esse segundo gráfico referente à memória visual. Então, a memória auditiva existia uma determinada atingir um determinado ponto, e após o teste, a aplicação dessa intervenção com o Pelibras, que era, se não me falha a memória, que eu tenho certeza que não, ele não especifica muito bem como é esse teste que ele faz, mas ele utiliza a língua como intervenção, ele traz reforço, trabalho com a língua, ensino da língua, de alguns sinais, e após esse ensino, ele aplica um outro teste, o mesmo teste, na verdade, de intervenção, que é o teste mnemônico, e ele consegue esse outro dado, essa outra informação. Então, um salto aí de memória auditiva, assim como a memória visual, né? E, por incrível que pareça, entra naquela questão da utilização de duas línguas com duas modalidades diferentes ao mesmo tempo. E um outro estudo que foi feito numa clínica bilíngue de fonoaudiologia, tá, o primeiro estudo também foi com fonoaudiólogos, então entra aí uma curiosidade e até um alerta para outros profissionais da saúde que trabalham diretamente com o público
em si, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, publicarem alguns estudos de caso, algumas experiências clínicas que vocês têm, tá? Então, nesse estudo específico publicado em 2015, em uma clínica de fonoaudiologia, foi aplicado dentro da prática clínica, né? O fonoaudiólogo e o proficiente em Libras, no caso, um intérprete, uma pessoa que dominava a língua de sinais, aplicaram uma terapia específica em um indivíduo R, que tinha 14 anos, que tinha perda profunda bilateral, perda auditiva profunda bilateral, e utilizava um aparelho auditivo. E que esse indivíduo, ele só teve acesso à escola aos 10 anos, e é uma escola especializada, e ele apenas escrevia palavras soltas e isoladas. E após a aplicação, e após a adesão do indivíduo com a proficiente em Libras, uma fonoaudióloga que se comunicava com ele utilizando a língua de sinais, a adesão desse paciente passou a ser imensa. Eles passaram de palavras isoladas para frases e textos curtos, mas compreensíveis, e que isso, para quem trabalha com o surdo, para quem trabalha com esse nível de deficiência, é um avanço muito grande para trazer de palavras isoladas e soltas contextualizações e contextualização de textos e interpretações de texto. Então, uma parte do texto que eu achei interessantíssima foi essa, que é o indivíduo, e a terapeuta, por compartilharem a língua de sinais, puderam conversar sobre sua história e experiência, trocar ideias, levando-os a registrar essas histórias a partir da língua escrita. Então, como eu disse, cabe realmente a divulgação mesmo, o estudo, a interação de profissionais buscarem realmente fazer estudos nessa área ou publicações nessa área que tenham tido casos clínicos, enfim, que seria bem interessante. Mas tá, depois de tudo isso, alguns pontos que eu poderia elencar como positivos para a aplicação dessa língua na intervenção clínica seria o aumento do controle motor, a melhora da memória visual e auditiva. A gente viu no primeiro estudo, a divulgação, que foi positivo. A melhora da espacialidade, aprimoramento da conscientização da lateralidade, de direcionalidade, melhora da condição de sociabilidade e dinamicidade clínica. Entre o terceiro ponto abaixo, a melhora da espacialidade, a questão da lateralidade e direcionalidade, é específico da língua. A língua, ela torno a dizer, de modalidade espacial. Então, eu acabo tendo um treino muito maior, um foco muito maior para questões espaciais. Eu preciso delimitar espaço, eu preciso delimitar movimento, eu preciso que o meu paciente ele tenha esse controle. E o controle que ele tenha, ele pode ser melhorado através da aplicação da língua, por ser uma língua que realmente eu vou precisar expor ela, trazê-la de forma muito mais de física, muito mais física do que oral, né? No caso, a condição de sociabilidade, você, enquanto terapeuta, poder proporcionar ao seu paciente a melhor forma de comunicação possível, né? Ele, enquanto surdo, ou mesmo trazer um novo conhecimento a um paciente seu que não seja surdo, que não tenha domínio da língua, mas se apropriar e trazer esse conhecimento para a melhoria futura, para a melhoria de adaptações corticais dele e evitar problemas futuros. E dinamicidade clínica. Às vezes a gente, como terapeuta, tem muita dificuldade em encontrar estratégias para trabalhar determinados pontos, e principalmente quando é questão em grupo. Então, aí vai uma dica interessante para você, terapeuta, que tem esse costume de trabalho em grupo, que tem essa prática, tá? Então, com isso, ficam as minhas referências, alguns autores importantes, interessantes, e desde já, novamente, agradeço a oportunidade de ter trazido aqui
alguns pontos da minha prática enquanto terapeuta e enquanto intérprete. Fico à disposição para maiores dúvidas, para esclarecimentos, alguns pontos específicos que vocês queiram elencar e trazer. E, novamente, muito obrigado, professora doutora Luciana Protásio. Até mais, pessoal.